John Textor respondendo se o Botafogo tem interesse em Cristiano Ronaldo. Tem também novidades no Flamengo, com uma sugestão e uma proposta. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre John Textor. O dono da SAF do Botafogo decidiu responder a possibilidade de Cristiano Ronaldo virar reforço botafoguense, especulação que já vem de alguns dias e dá conta de que tem um clube brasileiro que vai disputar o Super Mundial de Clubes em negociação com o CR7. Poderiam ser Palmeiras, Botafogo, Fluminense ou Flamengo. Mas o Textor garantiu ao jornal O Globo que o Botafogo não tem conversas nem negociação com um atacante português cujo contrato no Al Nassr se encerra na metade desse ano. Importante contar que o Cristiano está livre para acertar com quem bem quiser, mas vai pedir um patamar financeiro dos mais altos. Hoje, na Arábia Saudita, ele tem direito a 105 milhões de reais por mês. Na tentativa de descobrir qual clube brasileiro que negocia com o CR7, teve jornalista irritando a irmã do atacante. É que a irmã foi consultada por um jornalista através das redes sociais se haveria algum tipo de negociação. A irmã fez a postagem dizendo que não tem filho de 40 anos de idade para ficar respondendo por ele. Só para completar ainda sobre CR7 e Botafogo, Renato Paiva já havia sido perguntado sobre o tema e disse que o Natal é apenas em dezembro. Quero falar agora sobre o Flamengo, com o colombiano oferecido e proposta por Michael. Deixa eu começar falando sobre esse colombiano. Informação do Vene Casagrande dá conta de que Luiz Angulo, atacante de 21 anos de idade que pertence ao Central Córdoba, adversário do Flamengo na fase de grupos da Libertadores, foi oferecido por intermediários. Jogador de 22 jogos, 2 gols e 5 assistências na atual temporada, muita força física e capacidade de drible, poucos gols convertidos, mas deixou boa impressão, especialmente nos 2 jogos contra o Flamengo. Segunda temporada no Central Córdoba, depois de passagem discreta pelo Tajeres, ele havia sido revelado no país dele, a Colômbia, pelo Alianza Petrolera. O Flamengo ainda não se manifestou se tem ou não interesse. A ideia é entender um pouquinho mais das condições do negócio e também da possibilidade de ver o Luiz Angulo se tornar um protagonista no Flamengo. Outra informação importante do Fla vem do Flazoeiro, que cobre o rubro-negro. De acordo com o jornalista, Michael entrou na mira do Al Duhail, equipe do Catar que vai disputar o Super Mundial de Clubes. A ideia era contar com o Michael já nessa janela que abre entre 1º e 10 de junho. Michael que não tem conseguido jogar em alto nível com a camisa do Fla desde que retornou da Arábia Saudita. Michael tem 19 partidas com apenas 1 gol marcado. Só para completar as notícias rubro-negras, contar que o Flamengo teve aprovado no Conselho Deliberativo a ideia de abrir uma empresa nos Estados Unidos. Tudo para que a taxação em cima dos valores a que vai ter direito com a participação no Super Mundial de Clubes, que essas taxações sejam menores. Com uma empresa constituída por lá, o Flamengo deixa de pagar uma taxa tão grande, embora depois, para reverter o dinheiro para o Brasil, mais dinheiro. O Cal Everton Ribeiro no Mengão novamente também não. O contrato acaba em dezembro. O Bahia não conseguiu a renovação do vínculo, mas é o tipo do jogador que sai do Flamengo por opção do Flamengo. Chance nenhuma de voltar. O que poderia acontecer é o Everton Ribeiro pintar no Cruzeiro. É um nome que agrada ao Pedrinho BH. Nicola, você baba o ovo para qualquer presidente do Flamengo que quer ganhar mais e o Corinthians que puxa a sardinha para eles e bate de frente com todos. Celção, vamos lá. Eu sou muito crítico do Corinthians, mas muito crítico. Eu não tenho por que eu pegar no pé de um e não pegar no pé do outro. Eu tento trazer notícia. O momento do Corinthians é só de notícia ruim, com impeachment do presidente, com vazamento de notícia, com tudo que você possa imaginar de coisas complicadas, de coisas ruins, né? Até quando o Corinthians tem em andamento uma negociação com a Adidas, essa negociação ela fica em segundo plano, porque o presidente tentou apresentar para o CORE, o Conselho de Orientação, e o CORE falou, opa, não vamos analisar sobre isso, porque primeiro a gente vai votar o seu impeachment, numa clara demonstração de que os caras querem derrubar o Augusto. Sobre o Flamengo, eu tenho falado mais bem do que mal do Flamengo, não porque eu quero ficar de bem com a torcida do Flamengo, mas porque o Flamengo, do ponto de vista financeiro, tem tomado muitas decisões certas, tá? Tem acertado muito mais do que errado. Enfim, é assim que eu... mas no vídeo de hoje, por exemplo, vídeo de hoje cedo, falei que a contratação do Alcaraz foi um enorme erro. Os caras gastaram 110 milhões de reais no Alcaraz,
Quando negociaram com o Everton, deram a entender para a imprensa de que seria muito fácil dele bater a meta não foi batida, e agora não se sabe ao certo o que vão fazer com o Alcaraz, que custou 110 milhões de reais. Você quer outro ponto de crítica para essa nova administração? O Flamengo do ano passado fechou a compra do terreno no gasômetro onde vai construir o estádio. O BAP está empurrando essa compra com a barriga. Já foi convocado para assinar os documentos por 3 vezes e nos 3 casos, não, preciso de mais tempo. Ele não quer levar essa história adiante porque ele não é o pai da criança, o que para mim é um grande absurdo. O Márcio Williams, Nicola, essa situação de vazamento de informações no Mengão. Durante um bom tempo, essas informações sobre escalação e outras confidencialidades deixaram de vazar, né? Isso estava, na minha percepção, muito associado a mudanças que o Boto fez. Assim que virou executivo de futebol, o Boto determinou que apenas as pessoas estritamente importantes acompanhassem o dia a dia de treinos. Mas voltaram a haver vazamentos, né? Se eu sou dirigente do Fla, eu aviso aos funcionários e jogadores que, se descoberto quem faz o vazamento, a pessoa pode ser demitida ou sofrer uma baita de uma multa, até porque essa pessoa está prejudicando o clube, né? E o trabalho de todos. E se eu ainda na condição de... Eu acho que o jornalista está no papel dele, de informar, tá? Mas se eu sou dirigente, eu também talvez fizesse chegar aos ouvidos dos torcedores que quem vaza esse tipo de notícia está jogando contra o Flamengo. O Odair está dizendo que é meu fã, muito obrigado. O Jimmy Bento Cabral, boa noite, Nicola. O CR7 vem para o Mengão. O Flazoeiro é um cara que cobre o dia a dia do Flamengo e viaja para todas as partidas do Fla, faz o trabalho por conta disso bem legal, né? E o Flazoeiro estava lembrando de um dia em que ele, conversando com o José Boto, perguntou: e aí, quem que você vai trazer? E o Boto, em tom de brincadeira, falou: o Cristiano Ronaldo. E o Flazoeiro entendeu como uma grande gozação, né? Agora o tempo passou e essa especulação surge no jornal Marca da Espanha. O Marca afirma que tem um clube brasileiro que vai disputar o Super Mundial que está tentando convencer o CR7 a fechar. CR7 que só tem contrato com o Al Nassr até 30 de junho e que, por conta disso, pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. O Jean Sampaio está falando sobre que o Paparazzo contou que o Zapelli podia ir para o Flamengo. Eu tenho uma boa relação com o empresário do Zapelli. Deixa eu ver se eu consigo alguma atualização. Alexandre, boa noite. Tudo em ordem por aí? O Zapelli já teve proposta boa de fora e o Atlético não vendeu. Zapelli no Flamengo. Teve pelo menos consulta? Mandei aqui, tá? Quem você acha que tem mais chance de trazer o CR7? Multiverso? Eu tô botando nenhuma fé nessa história. E se algum clube brasileiro contratá-lo, vou aqui dar a mão à palmatória e dizer, falei besteira. Mas eu não acredito nessa possibilidade. Até contei no vídeo de hoje cedo que o Cristiano Ronaldo ganha 105 milhões de reais por mês para jogar no Al Nassr. O Al Nassr sugeriu uma renovação de contrato, mantendo o atual salário e deixando 5% das ações do clube para ele. Qual seria a lógica de o Cristiano Ronaldo, que cogita deixar o Al Nassr pela falta de títulos, decidir jogar o Super Mundial de Clubes por um time brasileiro? Ou algum de vocês acha que os clubes brasileiros têm chance real de título no Super Mundial? Se ele optar pela grana, ele vai jogar no Al Hilal. Se ele quiser brigar por título do Mundial, ele vai ter oportunidades em times da Europa. Vir ao Brasil seria por quê? Não consigo entender o motivo, cara. Até perguntei, vou dar um spazinho para vocês. O filho do Cristiano Ronaldo tem como preparador físico, ou como um dos preparadores físicos, um brasileiro chamado Julerson. Ou seja, o Julerson é um cara que tem contato com a família, está sempre com o filho e tal. E eu perguntei, Julerson, você acha que ele pode vir para o Brasil? Ele falou, Nicola, não acredito. Ainda que não renove no Al Nassr, a tendência é que, se não ficar na Arábia, que ele vá para a Europa ou para os Estados Unidos, onde todo o potencial de marketing garantiria ao Cristiano Ronaldo muito dinheiro, né? Cara, surgiram 11 nomes numa lista vazada de uma matéria que a Globo fez, né? A Globo está entrevistando chefes de scout dos clubes do Rio, e aí, enquanto conversavam com o ucraniano, recentemente contratado pelo José Boto, flagraram um computador dele com nomes de 11 jogadores. E chama a atenção que dos 11 não há nenhum com a característica do meio atacante,
como o Arrascaeta, né? Tem vários pontas, como o Pedrinho, ex-Corinthians, hoje no Zenit, tem o Malcom, tem centroavantes como o Marcos Leonardo, tem o goleiro Bento, tem o zagueiro Vitão, tem um volante de 17 anos de idade do Sport, o Zé Vitor, mas não tem esse meia atacante, esse camisa 10. A impressão que eu tenho é de que os caras estão com uma enorme dificuldade em fechar esse nome. Você acha que esse presidente da CBF pode trazer alguma novidade para o futebol brasileiro? A família dele ficou 50 anos à frente de Roraima, esse cara não é mais do mesmo com os outros. Carlos, para mim é. Acho que é ruim a gente julgar sem conhecer, né? Mas o histórico dele no futebol até agora é zero. E, repito, não é que se escolheu um presidente de uma federação que faz sucesso ou que tem bons serviços prestados. O pai do Samir Chaldie é presidente da Federação de Roraima há 40 anos e a federação não tem um representante na Série A, na Série B, na Série C e o único representante na Série D é vice-lanterna do grupo. Ó, o Alexandre Faria, que é o empresário que representa o Zapelli, perguntei, existe alguma verdade na história de que o Zapelli interessa ao Flamengo? Não recebi consulta direta, tá? Mas você não é o primeiro que me pergunta sobre isso. Imagino que não seja o primeiro, porque o paparazzo rubro-negro chegou a comentar que o Zapelli interessava. Zapelli está no banco hoje, né, atualmente, né? Será que ainda é muito difícil tirá-lo do Flamengo, não, do CAP? Estamos falando do Zapelli, que é um meia argentino que pertence ao Atlético Paranaense, tá? Cola, será que os títulos da Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil não são importantes para um jogador agora? Se falar sobre dinheiro, é melhor ficar na Arábia. Raimundo, a sua última frase é perfeita. Se for para falar em dinheiro, fica na Arábia. Mas sabe qual é o grande ponto para alguém como o Cristiano Ronaldo vir jogar no Brasil? O futebol brasileiro repercute muito pouco ou quase nada na Europa. Mas nada. Por que o Cristiano Ronaldo sai da Europa para jogar na Arábia Saudita? Por causa da grana. Não é porque lá ele vai ter holofote, não é porque lá ele vai ter exposição, não é porque lá ele vai chegar aos meus gostos de maneira mais rápida. Ele vai por causa da grana. Se ele for para os Estados Unidos, ele vai porque ele vai vislumbrar a possibilidade de faturar mais com publicidade, vai para um baita país, talvez uma condição de moradia espetacular. No Brasil, ele não tem segurança, porque a gente vive num país de terceiro mundo, ele não vai ter exposição, porque o nosso futebol, infelizmente, e eu vivo do futebol brasileiro mais do que vocês. Vocês são torcedores, né? Eu sou um jornalista que vivo apenas de futebol. Mas, cara, o nosso futebol não repercute na Europa. O nosso futebol é capaz de chamar a atenção dos grandes clubes apenas para os jovens jogadores que são vendidos. Mas não é um campeonato que é assistido em todo mundo, enfim. Não me parece ser algo factível, tá? Mas eu não vou cravar, porque eu já aprendi que no futebol acontecem as coisas mais malucas do mundo. Sobre Zapelli, eu estou perguntando sobre o meia argentino que pertence ao Atlético Paranaense e tem sido especulado no Flamengo. Eu perguntei, será que ainda é muito difícil tirá-lo do CAP, pelo fato de ele ter virado reserva? Aí eu estou recebendo a resposta de que o Petralha recebeu propostas grandes e não quis vender o jogador de jeito nenhum. Pode ser que o cenário mude agora, tá? Então, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal Flamengo News, o canal que traz as notícias do Flamengo para você. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.